Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de Inteligência Artificial na qualidade do vinho. E hoje, o último encontro para a construção do modelo preditivo, a gente vai fazer essa modelagem final. E antes de tudo, eu quero retomar com você os conceitos lá do primeiro encontro, onde que a gente teve uma ideia do que a gente ia produzir ao longo dos encontros futuros, só para a gente ter uma ideia, para a gente se situar aonde que a gente está, no momento que a gente está e tudo que a gente realizou lá dos primeiros encontros até então. O nosso objetivo aqui era criar um modelo preditivo, criar um programinha que a gente submetesse ali um registro de um vinho com suas determinadas características e valores, e o algoritmo de inteligência artificial que vai fazer essa classificação vai nos dizer se esse vinho tem uma qualidade boa, se esse vinho tem uma qualidade mediana, se esse vinho vermelho, esse vinho tinto, no caso, tem uma qualidade ruim. Tanto os códigos Python quanto o dataset, eles estão presentes online no Kaggle, cujos links são esses aqui. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, todo o código que a gente desenvolveu até então, as anotações, esses links, tudo estará lá no meu site, ubsocial.github.io. Se você está me assistindo pelo YouTube, provavelmente esse link estará na descrição desse vídeo. E também dizer que isso aqui não foi totalmente criação minha, que eu peguei, na verdade, como referência do Kaggle, do Nima Pourmoradi, que ele criou toda essa, não só o algoritmo em si para o notebook, como também toda a regra de negócios, o dataset, juntou todos os dados e criou todo o problema, a sinopse do problema em si. Do que a gente veio vendo até aqui, então, a gente trabalhou com as libraries Python, a gente coletou os dados do dataset, fez análise, viu que tinha alguns tratamentos que a gente poderia realizar, a gente aplicou esses tratamentos, a gente criou uma modelagem inicial para acoplar a um algoritmo de inteligência artificial para a nossa regra de negócios. A gente acoplou vários algoritmos de inteligência artificial de classificação supervisionada a esse modelo preditivo. A gente aplicou o Random Forest, Logistic Regression, o SVC Support Vector Classifier, Decision Tree, o KNN, o K-Near Snake Port e o Gaussian Naive Bayes, que a gente fez esses testes e a gente teve alguma ideia, né, no Kaggle. Aqui está as nossas conclusões do percentual de precisão de acerto para cada um desses algoritmos. E hoje, no encontro de hoje, a gente vai simplesmente fechar esse modelo com as nossas conclusões e vai fazer um export ali. A gente vai finalizar ele para, de fato, a gente ter uma ideia de qual desses algoritmos de inteligência artificial a gente vai aplicar o modelo e salvar o modelo para a gente começar a usar na prática, tá? Para a gente poder classificar vinho tinto na prática. Vou colocar aqui em tela cheia, vamos ver então. Eu já separei aqui o encontro de hoje na modelagem final. A gente tem os nossos resultados aqui. Eu, inclusive, vou fazer o seguinte, vou tirar essa célula e vou colocar, na verdade, uma célula de código, onde que a gente vai colocar as nossas conclusões. Em primeiro lugar, eu quero colocar isso daqui para a gente entender parte a parte o que a gente está fazendo, tá? Ali ele tinha quebrado a nossa listinha. É o seguinte, a gente vai criar ali então com o Pandas do Data Frame, a gente tem os algoritmos e cada um dos algoritmos de inteligência artificial para classificação supervisionada em texto que a gente tem ali no caso que a gente viu até aqui, que estão ali em cima inclusive descritos. E a gente vai trazer o score, a pontuação de acerto de cada um. A gente vai mostrar esses resultados em gráficos de Purple. Tá? Ali, inclusive, o Kaggle, ele já, aliás, o Colab, ele já mostra para a gente um autocompletar, mas a gente vai informar de uma forma manual, porque a gente vai acoplar ao gráfico que a gente tinha. A gente vai criar uma figura com os subplots, a gente vai criar um gráfico de barras com relação aqui no eixo X, que é o horizontal, a gente vai colocar todos os algoritmos e no Y, que é o vertical, que são as barras para cima, a gente vai colocar aí o valor dos scores
e vai mostrar como data, no caso os dados, o resultado, ao qual a gente vai acoplar a figura e vai mostrar as nossas conclusões de resposta. Vou executar essa célula de código. E, bom, aqui a gente acabou não tendo o em purples, tá? Mas ele está mostrando os valores de score, inclusive eles estão ordenados, tá? Os resultados eles estão ordenados de acordo com o mais preciso de acerto à direita, que é o SVC, e o menos preciso, que é o Gaussian Naive Bayes, que a gente viu no encontro passado. Legal, então a gente chegou numa conclusão que o nosso modelo para essa regra de negócios, que no caso é classificar vinho tinto, o modelo de inteligência artificial Support Vector Classifier, o SVC, é o modelo de algoritmo de machine learning, de classificação supervisionada, que mais indicado é para esse caso. Ele chegou ali num score, uma pontuação de um acerto de 88,70%, que é o que a gente tem de conclusão. Então, a gente vai ter que usar, nesse caso, o SVC. A gente vai utilizar aqui todo o nosso algoritmo e utilizando, ao invés de Random Forest, ao invés de KNN, Logistic Regression, Decision Trees ou Gaussian Naive Bayes, a gente vai utilizar o SVC. Para que a gente traga ainda melhores, a gente vai utilizar os best parameters, que a gente vai fazer a recalibragem, digamos assim, desse nosso algoritmo, ao qual a gente vai colocar aqui, vamos executar, a gente vai reaplicar o modelo. Tá? E eu coloquei, inclusive, ali, ó, com o fit, tá? Aí a gente salvou aqui, ó, a reaplicação do modelo com os parâmetros. Eu, inclusive, trouxe aqui os parâmetros dos atributos previsores e classe. O X é sempre os atributos, as características dos vinhos. E Y, a resposta, o atributo classe, a resposta da predição desses respectivos vinhos. Então, X é os atributos, as características, e Y as suas determinadas respostas. Ele gerou aqui numa figurinha, a gente consegue dar uma olhada, então a gente tem o gamma de 100 e está feito. O nosso algoritmo ele está criado. Então, sempre quando a gente for submeter um novo vinho, a gente vai submeter em SVC, utilizando o nosso modelo preditivo com SVC, ao qual a gente conseguiu aí um score de pelo menos praticamente 88 a 89%. Não é um score ainda tão alto, poderia melhorar, tá? O certo é, na verdade, a gente ter aí algo dos 95% acima, se possível, tá? Geralmente. Mas nesse caso aqui, que é um caso mais genérico, a gente tem um score ideal, no caso o maior deles, o menos pior deles, no caso é o SVC, ao qual a gente vai utilizar como modelo, como base para o nosso modelo. Outras informações, todo esse algoritmo, inclusive ele comentado, atualizado, você pode encontrar lá no meu site bsocial.github.io, cujo link, se você está me assistindo pelo YouTube, provavelmente estará na descrição do vídeo. Um abraço e excelentes testes com o algoritmo de predição para mensurar e preditar a qualidade do vinho tinto.